23 de novembro, sábado. Muito obrigado por estar em meu canal no YouTube. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Leonel. Eu vou fazer hoje aqui, pessoal, o estudo do índice Bovespa e desses papéis aqui nessa sequência. Vale 3, Petri 4, Brave 3, Petroleira Brava, né? Raiz 4, que é um papel que foi pedido aí por vocês. E nós vamos também ver a Unipar, Unip 6. As ações da Unipar Carbocloro. A Unipar Carbocloro não está no índice Bovespa, mas é um gráfico que me chamou a atenção e eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu olhei todos os papéis da carteira teórica do índice, tá? Todos os papéis, um por um deles, e não teve nenhum assim que eu me chamasse a atenção em termos gráficos, que eu possa dizer assim, olha, esse gráfico está muito bom, tá? Preenche todas as condições, os requisitos para uma operação de swing trading ou operação de position trading, tá? Por enquanto não. Vamos ver aí se nessa semana o mercado resolve, enfim, em função aí da divulgação do pacote fiscal que o mercado está esperando, né? Vamos ver se a bolsa resolve andar, tá, gente? Nós tivemos nos últimos pregões uma lateralização enorme aqui do índice Bovespa. Foram vários pregões, né, com o índice lateralizado, até que na última sexta, né, na sexta 22, o índice resolve romper essa lateralização para cima. Isso é positivo, tá? Lembro vocês também que o índice Bovespa no gráfico diário deixou um candle, que também é positivo, chamado de Marubozu ou Marubozu. Tá? Ele é um candle de alta, uma alta significativa, e ele não tem sombras, que nem essas sombrinhas aqui, ó, nem em cima nem embaixo. Tá? Também é um candle que sinaliza altas. Vamos ver aí na segunda, na terça, nos próximos pregões, se o índice vai conseguir romper o que é uma resistência importante de curto prazo, que eu venho chamando a atenção de vocês há várias semanas, tá? Que é a média de 21 períodos, que é essa linha roxa mais forte. Então, o índice Bovespa, para continuar subindo, tá? Para confirmar esse Marubozu ou Marubozu, ele vai ter que romper, deixar um candle de fechamento, de preferência, acima da média de 21 períodos e com volume também alto, tá? Esse candle Marubozu ou Marubozu, ele não veio acompanhado de um volume forte, mas também temos que dar um desconto, porque foi na sexta-feira, né? Sexta-feira, geralmente, o mercado ele tem uma liquidez menor, um volume menor, tá? Então, gente, o índice Bovespa vai ter que romper a região dos 129.130 pontos. Não tem outro jeito, tá? Rompendo ali, a próxima parada, na minha opinião, a próxima resistência é dada por esse topo aqui. Então, naquela faixa dos 130.700 até os 131.300. Isso aqui tem uma banda aqui que também é uma região de resistência, tá? A outra está lá em 131.772, dada por esse topinho, ok? Mas a principal resistência para mim é a média de 21, porque desde o finalzinho de agosto, quando o índice começou a cair e cruzou para baixo da média, toda vez que ele tentou romper a média de 21, caiu, tá? Isso tem sido um padrão que está se repetindo desde o mês ali, finalzinho do mês de agosto. Então vamos ficar atento a isso. Primeiro rompimento que tem que ocorrer é da média de 21. Candle tem que ser um candle de fechamento acima da média de 21, tá? E qual é o ponto aqui que a gente identifica como suporte? Esse fundo de quinta e sexta-feira, né? Sexta-feira fechou a mínima, foi na região dos 126.900, então podemos dizer que a faixa dos 126.900 aqui é uma resistência imediata, é um suporte imediato do índice Bovespa. A resistência imediata é a média. Vamos ver agora o semanal. No semanal também o índice Bovespa deixou um candle que chama a atenção, tá? Que candle é esse? É o martelo. Esse formato aqui,
é parecido com um martelo, um martelinho num fundo, tá? Vejam que temos um topo e aqui temos um fundo. Um martelo num fundo, ele é altamente significativo, porque ele sinaliza novas altas, tá? Para quem gosta de estudar padrão de candlestick, é isso que fala, né? Eu não gosto de ver apenas o candle isolado. Eu gosto de ver o próximo candle se ele confirma o anterior. Então, na próxima semana, nessa semana, né, a gente vai que está se iniciando, eu gostaria de ver um candle com um fechamento maior que o fechamento da semana anterior e a mínima maior que a mínima da semana anterior também. Ok? Vamos ficar de olho nisso. Lembrando que esse martelinho aqui ele não veio acompanhado de um volume alto, mas também temos que dar um desconto. Teve um feriado aí no meio da semana que passou, né? Na feriado do dia 20, e isso diminui também o volume, ok? Vamos lá, pontos de resistência no gráfico semanal, na minha opinião. Primeiro ponto de resistência, 129.752 na média de 9 períodos. O outro em 130.504 pontos, na média de 21 períodos. Então, isso aqui tudo, vejam que essa faixa entre as duas médias é uma região de resistência importante do índice Bovespa no semanal. E isso aqui a gente tem que romper, tá? A média de 21 ainda aponta para cima, a de 9, a média móvel do especulador, no semanal já aponta para baixo. Temos como suporte essa faixa aqui, né, a mínima da semana, que foi em 126.593 pontos. Isso aqui é uma região de suporte, ok? Vamos ver então aí se o governo divulga o pacote fiscal, vamos ver qual a avaliação que o mercado faz disso e vamos ver se ele ajuda a estimular o índice Bovespa a subir e a reverter essa baixa, tá? Vamos lá. De imediato quero ver com vocês o gráfico da Vale 3. No semanal, o que a gente observa? Bom, a Vale fez uma 1, 2, 3, uma onda 3 para baixo, tá? Agora está repicando. A queda aqui dessa semana foi intensa, né? 6,25%. Naquela semana ali que encerrou em 11 de novembro. Agora na semana que encerrou aí, quer dizer, naquela semana ali começou em 11 de novembro, né? E nessa semana que se encerrou, a Vale conseguiu deixar aí um candle de alta, né, de 2,33%. A gente chama isso aqui de repique. Por enquanto o papel está apenas repicando, tá? A gente não gosta muito, eu não gosto muito de repique. Eu gosto de tendência, tipo aqui, ó, ali no mês de agosto, né? Subiu, testou fundo e lançou uma onda 3 generosa para cima. Pena que depois caiu e fez uma onda 3 para baixo, tá? Aqui o que o papel está fazendo é tão somente um repique até as médias, certo? Tende a ir até as médias. Então a média de 21 é resistência no semanal. Qual é o ponto? R$ 59,55, tá? Toca lá, tende a cair de novo. Onde é que nós temos pontos de suporte? A mínima aqui, essa mínima aqui é um ponto de suporte, né? Em R$ 56,84. A mínima da semana que encerrou em R$ 56,97 também é um ponto de suporte, tá? Bom, o que nós gostaríamos de ver a Vale fazer? Encontrar resistência, testar a fundo e armar um pivô. Aí sim ficaria um papel interessante. Então, por enquanto eu não vejo compras nem venda. Quem operar vendido agora corre o risco aí de sair da operação, enfim, porque vejam que a venda foi aqui, ó, quando perde aqui esse fundo, né, e cai 6%, tá? Quem operou short operou aqui, tá? Agora com o papel correndo o risco de subir, operar short é complicado. E na ponta compradora teria que esperar um pivô. Vamos olhar o diário. Aqui está o gráfico diário. Vejam que a Vale cai com força, tá? Se afasta das médias, tanto a de 9 quanto a de 21. E agora é normal
que a Vale faça um repique até as médias. Vejam que já chegou até a média de 9 períodos no diário, Vale 3, tá? Fechou acima daquela resistência ali, ó, essa resistência aqui da média de 9 com esse topinho, ou seja, uma resistência importante, né, de curtíssimo prazo em 57,96, ok? Se continuar subindo, encontra resistência nesse nível, encontra resistência também aqui nesse nível e na média. Vamos lá. Os pontos, na minha opinião, são R$ 58,59, R$ 59,87 também é resistência e a média de 21, R$ 60,20. Nesses níveis aqui, se a Vale chegar até ali, ela tende a cair, o papel tende a cair, tá? A ação, né? Se o papel romper essas resistências, vejam que a ação faria isso aqui, ó. Rompe as resistências, mas ao chegar numa resistência, se o papel sentir a resistência e cair e depois voltar a subir, aí ficaria interessante, tá? Porque aí estaria armando um pivô de alta. Então o que a gente tem que ficar de olho é se vai haver a formação daquela figura que a gente procura no gráfico, né? Tá? A Vale tinha tudo aqui no mês de outubro, né, para fazer um pivô de alta bonito, mas caiu com força e desconfigura o gráfico. Tá? Para quem olha o gráfico da Vale no gráfico de hora em hora, gráfico de 60 minutos, está enxergando um pivôzinho aí, tá? De fato tem. Olha aqui, onda 1, 2 e com muita dificuldade está fazendo uma ondinha 3, tá? É um pivôzinho muito curto, difícil de operar. Para quem opera aí no gráfico de hora em hora, eu prefiro o diário para operações de swing trading, né? Aquelas operações que duram algumas semanas, mas por enquanto também não vejo entrada, porque o papel está apenas repicando, estava longe das médias e agora tende a retornar às médias, tá? O que nós temos que ficar de olho é se vai haver a formação de um pivô. A Vale tem como suporte, na minha opinião, aqui e aqui no gráfico diário. Quais são esses níveis? A região ali dos 57 com 21, né? E depois 56 com 84, tá? São níveis de suporte. Vamos olhar o gráfico da Petri 4. Petrobras anunciou aí o seu plano para os próximos anos. A Petrobras anunciou também na semana que se encerra os dividendos, né? Dividendos extraordinários, tá? O mercado gostou e o gráfico subiu com força e olhem o volume. O volume subiu forte, em plena sexta-feira, né? Dando suporte para uma alta de quase 4% da ação, tá? Ficou bonito mesmo o gráfico, né? Médias apontam para cima, o volume melhora, tá? Esse volume estava numa longa tendência de baixa, né? O volume melhora, papel dispara, tá? E agora quem quer entrar no papel tem que tomar um certo cuidado, porque a ação Petri 4 se afastou das médias. Então o preço está lá em 39,42 e a média mais perto, que é de 9 períodos, está na faixa ali dos 37,43. Então nós temos um risco aí de 6%, 5%, né? Não é um risco tão grande, é tolerável, mas em relação à média de 21 períodos, nós temos um risco de 7,5%. Aí já é um risco maior, tá? A questão é, vale a pena correr esse risco ou o ideal seria o papel recuar até regiões de suporte? O ideal seria esperar o preço se aproximar da média ou a média do preço, tá? Para fazer uma compra manejando o risco. Quais são os pontos de suporte que a gente mapeia aqui no gráfico, né? Esse fundo aqui é um ponto de suporte, ou seja, a faixa ali dos 38,47, né?
e depois em 38,39 e na sequência o outro suporte 38,31 e depois lá embaixo na média móvel de 9 períodos. Lembrando que ela é móvel, tá? E nesse momento, sábado, né, 23 de novembro, ela está em 37, a média móvel, né, de 9 períodos, que é um ponto de suporte, 37,43. Tá? Então o ideal é que o papel recue até esses níveis. Se voltar a subir, aí você avalia uma entrada. Entrar agora é assumir um risco, que na minha opinião é desnecessário. Tá? Olha aqui, ó. Vamos olhar o gráfico semanal da Petri 4. No semanal, a Petri 4 toca em uma região de resistência importante. A Petri 4 na máxima da semana chegou em 39,83. 39,86 é um topo deixado lá em agosto, final de agosto. Tá? Então, caprichosamente toca naquele topo. Isso aqui contempla um risco. Será que estamos diante de um topo duplo, tempestade à vista? Ou será que a Petrobras vai fazer apenas um recuo aqui depois dessa subida, né? Essa perna de alta, é normal que ela corrija, e depois da correção ela volta a subir com força para romper essa resistência e essa resistência. Então, para romper a faixa de 40,22 ou 39,86 ou 39,83, tá? Na minha opinião, compras para position trading na Petri 4 só e somente só se o papel romper R$ 40,22, 40,22. Esse topo deixado em abril deste ano, tá? Vejam que a Petri 4 se aproximou de uma região de resistência importante, enorme, que vai ter que romper. Aquilo ali é um paredão que a Petrobras já tentou romper 4 vezes esse ano e não conseguiu. Tá? Fica aí, então para vocês avaliarem, tem que romper aquele paredão. O que é positivo nesse gráfico, que o volume volta a aumentar. Um pouquinho, mas aumentou, né? E a média de 9 períodos no semanal já cruza para cima da média de 21. Movimento especulativo de curto prazo, né, no semanal, dando as caras, tá? Acho que é um gráfico que vale a pena colocar no radar, né, para quem gosta de operar petroleira estatal. Tem uma outra petroleira aqui que me chamou a atenção, não sei se chamou a atenção de vocês também, né? A Brava. A Brava é uma petroleira que resulta da fusão da 3R com a Enalta, a antiga Enat 3. Muito bem, desde que esse papel estreou na bolsa, né, a Brave 3, só conheceu queda, né, queda, fundos cada vez mais fundos, tá? Estreou lá valendo R$ 23 e alguns centavos e chegou aqui na faixa dos 15, tá? Muito bem, esse é o gráfico diário da Brave 3. Olha o que o papel fez aqui nos últimos pregões, né? Subiu forte, acumulou e rompeu a acumulação para cima na última sexta, com um volume levemente maior. Isso aqui me chamou a atenção, porque se a gente considerar isso aqui uma perna de alta, lá no semanal, né? Olha aqui o semanal, a gente vê que o papel está começando, sinaliza, né, que pode estar começando uma inversão da tendência. O que era baixa pode passar a ser alta. E aí nós vamos ficar de olho, né? Tá? O movimento especulativo de curto prazo, a média de 9 períodos, vejam aqui, ó, já cruza para cima da média de 21. Isso também é positivo. Comprar agora não dá para swing, né? Comprar não dá. Quem entrou já entrou aqui por motivos técnicos ou aqui quando rompeu topos, né? E entrar agora é um pouco arriscado porque está bem afastado das médias, né? O preço está lá em 19,34 e a média de 9 está lá em 17,13. Então um risco aí de pelo menos 11 a 12% é um risco muito alto, certo? Mas é um papel para você colocar no radar para ficar observando. O semanal, na semana a Brave 3 subiu 16%,
Vejam aqui o martelinho, né? Sempre eles, né? Martelinho num fundo, e o candle seguinte confirma aquele martelinho. Martelinho sinalizou que poderia ter uma alta, e a alta veio e foi generosa, tá? Bom, no aspecto aqui no gráfico semanal foi muito difícil pegar esse movimento, né? Se o papel continuar subindo, na minha opinião, tem uma resistência aqui, ó, dada por esse topo. Esse topo aqui, não, uma resistência de curto prazo no semanal em R$17. Desculpe, é 19,55, tá? 19,55. Então aqui é uma região de resistência. Toca nela, tende a cair. Uma vez rompida, a próxima parada lá em 22,27. Mas como eu falei, o ideal seria esperar o papel consolidar, andar de lado no semanal ou uma queda, né? Até a média. Vejam que nesse tempo gráfico as médias ainda estão em formação. Nós não temos a média de 21, porque nós não temos 21 semanas desde que ela começou a negociar com o ticker BRAV3. Então nós temos que ter 21 candles aqui para começar a aparecer a média de 21 no semanal. Então, olhar aqui no diário, de repente, esperar o papel consolidar ou cair até níveis de suporte, né? 18,60, quem sabe 18,46. Se cair até esses suportes, aí você avalia uma entrada caso volte a subir, tá? Mas me chamou a atenção e eu queria compartilhar com vocês isso, esse gráfico aí, né? Raiz 4. Bom, a Raiz 4 e a São Martinho foram impactadas positivamente na sexta pela notícia que a Petrobras divulgou lá no seu plano, né, o plano de investimento, em que a Petrobras afirma que vai explorar, né, o setor em que a São Martinho e a Raízen estão inseridas, né, que é o setor de etanol, né? Deixa eu botar aqui, ó, a notícia para vocês. No sábado, agora nesse sábado, né, a Petrobras emitiu uma nota onde também fala sobre isso, né, que vai buscar ingressar no segmento de etanol, preferencialmente por meio de parcerias estratégicas, tá? Isso aqui chamou a atenção do mercado, principalmente com relação à Raízen, porque o mercado deduz que pode haver uma parceria com um player do setor já estabelecido, Raízen, São Martinho, entre outras, tá? A Raízen subiu aí 7%, uma subida muito forte, né? Tá? E vejam que o volume também ficou alto para uma sexta-feira, né? Tá? O volume alto. Bom, o fato é que a Raízen, do ponto de vista gráfico, agora não olhando mais a questão das notícias, fundamentos, enfim, a Raízen ela estava muito afastada das médias, tanto a de 9 quanto a de 21. Então é normal que, ao se afastar das médias, ela tende a retornar às médias. Foi o que a Raízen fez, tá? Com notícia ou por alguns outros motivos, enfim, eu atribuo isso principalmente à notícia essa informação da Petrobras, né? A Raízen cruza para cima da média de 21 no diário, tá? Desculpem, média de 21 não, média de 9. Cruzou para cima da média de 9, ou seja, rompeu a resistência ali em R$ 2,55. Se continuar subindo, tem uma resistência aqui em 2,64 e depois a outra é lá na média de 21, que atualmente está em R$ 2,73. Tá? Então a Raízen tende a caminhar para lá, caso continue subindo. Tá? Isso é tão somente um repique, pessoal. Depois de cair muito, o papel repica. Cuidado, após o repique o papel vai cair, perder o fundo, né? Perder o suporte anterior e continuar caindo, porque é isso que a Raízen tem feito, né? Cai, se ergue, acumula e volta a cair, perdendo o fundo anterior. Perde o fundo anterior, faz um fundo mais fundo. Perde o fundo mais fundo e assim vai. Está fazendo fundos cada vez mais fundos. Então, ou a Raízen vai fazer um fundo mais fundo aqui após esse repique, ou a Raízen vai subir,
sentir resistência, tá? Testar fundo e armar um pivô de alta. Essa é a questão que nós vamos verificar aí nas próximas semanas, nos próximos pregões. Por enquanto é tão somente um repique. Tá? Operar repique é arriscado porque às vezes a relação risco-retorno não é adequada. Tá? Eu sei que tem muita gente aí de vocês que opera, é bem sucedido, enfim. Eu particularmente não gosto. Eu gosto de operar um pivô de alta, tá? Tipo isso aqui, ó. Aqui o que a Raizen fez, né? Ali no mês de junho para julho, tá? Olha aqui, ó, ela sobe, né? Testa fundo e vai fazendo fundos cada vez mais altos. E é isso aqui que a gente gosta de operar, ok? Muito bem. Então fica aí para vocês avaliarem a Raizen. É um papel que muita gente aí solicitou para estudar. Aqui está o gráfico semanal da Raizen. Subiu 7,4 na semana, depois de duas semanas de queda, e antes teve mais 4 semanas de queda, né? O papel despencou de 3, foi para lá em 2,42 por ali, né? Aqui nesse tempo gráfico semanal, próxima parada, se continuar subindo, é na média, né? Média de 9 períodos, ali em 2,83. No meio do caminho tem resistência desse topo, 2,72, tá? Mas eu olharia pelo gráfico semanal se a Raizen vai sentir resistência, testar fundo e armar um pivô, fazer um pivô de alta, tá? Então não vejo compras para swing, embora tenha tido alta com volume alto aí na sexta-feira, mas um candle só não basta, certo? Como nós falamos em São Martinho, vamos olhar aqui também o gráfico da São Martinho, SMTO3, né? Tá? No diário abaixo das médias, média aqui uma resistência, está pertinho da resistência, ali em 25,51, tá? Na minha opinião, esse tem que romper essa resistência, rompendo essa próxima está lá em 25,83 e depois aqui na faixa dos 25,94, certo? Eu gostaria de ver a São Martinho voltando a negociar ou fechar, enfim, fazer um candle de fechamento acima da média de 21, tá? São Martinho era um gráfico muito bonito, a gente estava acompanhando ele, né? O problema é que voltou a ficar, está com dificuldade para se manter acima da média de 21. Olha aqui, quando rompe, cai, né? Quando rompe, cai. Ok? No semanal deixou aqui um candle que sugere aqui uma reação, também está longe das médias, né? Já tem resistência ali na média de 9 períodos em 26,03, tá? O que eu gostaria de ver nesse tempo gráfico é a armação de um pivô, certo? Por enquanto o papel sugere um repique, então somente um repique, né? Tem muita gente que vê aqui no diário, né, um possível pivô de alta. Olha aqui, ó, sobe, testa fundo. Aqui é o gráfico da São Martinho no diário e volta a subir, tá? Muito bem, pode até ser, mas vai ter que romper esse topo aqui, ou seja, vai ter que romper a faixa ali de R$ 25,83. Vamos botar aqui Fibonacci para ver aí qual é o possível alvo disso, né? Se de fato for um pivô, o alvo estaria ali em R$ 26,33. Se isso aqui for um pivô de alta, ok? Vamos ver, na minha opinião, a São Martinho está com um problema de volume, tá, pessoal? Vejam que deixou um candle aqui de alta na sexta, mas não teve um volume tão forte quanto o da Raizen, né? O volume ele vem caindo levemente. Esse volume aqui tem que estar subindo, certo? E vamos encerrar o nosso estudo com as ações da Unipar Carbocloro, que anunciou o pagamento de provento, né? O mercado gostou. Lembrando que a Unipar tem a Unip 3, tá? E tem a Unip 6. Nós vamos olhar as 6 que são as mais líquidas, que é o que me chama a atenção aqui. Bom, vamos contar uma historinha antes da Unipar, tá? A Unipar, ela lá em
2020, na pandemia, o papel custava ali em torno de R$ 7. Esse foi um dos papéis que mais subiram no pós-pandemia. Saltou lá de R$ 7 em abril ali de 2020, né, quando tudo caía fortemente, e saltou em abril de 2020 R$ 7, 7,70 por ali. E lá em 2022, 2 anos depois, o papel já estava custando quase R$ 90. Foi uma subida vertiginosa. Bom, desde o topo, em 2022, o papel vem caindo, tá? E aí, gente, nós estamos agora no momento atual, que é o que me chama a atenção. Olha esse gráfico aqui, ó. Observem que o volume desse papel, ele cai, né, com o papel caindo, e depois agora ele vem ali desde o começo de novembro, o volume vem dar um salto, né? Olha aqui, ó. Olha o volume subindo. E esse volume alto, ele dá sustentação a uma alta do papel, tá? Lembrando que é o volume que justifica uma tendência. E outro detalhe também, médias apontam para cima, tá? Vejam que as médias apontavam para baixo. E outro detalhe, a Unipar, Unip 6 no diário, ela rompe as médias. Olha aqui, ó, em novembro rompe. Aí tem uma queda forte aqui, né, quase 6%. Aí depois o papel arma um pivô e aí vem uma onda 3 generosa para cima. Olha que onda aqui, né? Então, quem comprou entrou aqui, ó, no rompimento desse topo, tá? Tivemos um gap enorme aqui no papel. Talvez tenha sido difícil pegar esse movimento, né? Mas tecnicamente a entrada foi aqui, ou seja, ali em 46, né, reais por ali, né? E entrar agora seria um pouco arriscado, porque o papel se afastou das médias. Preço em 51,13, média em 46,80. Detalhe, 46,77, né? Detalhe que essa é a média de 9. Se nós olharmos a média de 21, preço em 44,71. Então está muito longe das médias. Comprar agora é assumir muito risco. Mas eu deixo aí para vocês avaliarem, né, para quem gosta de operar esse tipo de papel, que o gráfico ele nos mostra uma inversão da tendência, tá? Aquela tendência de forte baixa iniciada lá em 2022, aí depois o papel tenta voltar para alta de novo ali em junho deste ano, né? Mas cede e faz um fundo mais fundo. E agora de novo, só que agora vem com o diferencial do volume. E em junho, vejam que o volume estava baixinho, baixinho e não se recuperou. Agora o volume salta, tá? Então fica aí então para vocês avaliarem, né? O ideal seria que o papel andasse de lado aqui por alguns pregões, né? Acumulasse no topo, ou então caísse até pontos de suporte, né? Até de preferência até a média 46 com 77 por ali, né? Ou até regiões de topos rompidos, e para quem não pôde entrar, poder fazer a sua avaliação e de repente fazer uma entrada de acordo com a sua avaliação, com o seu perfil de risco e se você gosta de comprar papéis desse setor, né? Isso aqui é um setor mais petroquímico, né? Bom, agora eu quero mostrar para vocês o semanal, tá? Então, a primeira coisa que me chama a atenção, o volume ascendente. Papel salta, né? O valor sobe forte, tá? E pela primeira vez desde janeiro no semanal o papel cruza, vejam que cruzou lá em janeiro para cima da média, né? Janeiro, dezembro. Depois ele cruza para baixo da média, faz fundos cada vez mais fundos e não conseguiu romper a média de 21 períodos no semanal. Agora ela rompe com força. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Na análise gráfica a gente estuda esses cases assim, né? Quando vem um movimento com força, o papel sobe forte, rompe a resistência da média com volume dando condições. Então é um papel para se colocar no radar também para operações de position trading. Não que esteja bom,
tá? Na minha opinião, o gráfico ainda não é bom, mas pode vir a ficar, principalmente se o papel fizer um recuo até pontos de suporte. Quais são eles? Tá? Topos rompidos são suportes: 50 com 25, 50 com 11, de repente ali a faixa dos 48 com 78, ou até a média, né? 46 com 12 por ali no semanal, vindo até esses pontos de suporte. E se voltar a subir, rompendo o topo anterior, o papel fica interessante, porque ele poderia armar um pivô de alta, né? Imagina se o papel faz isso aqui, ó, após essa perna de alta, faz um teste de fundo e arma uma onda 3 para cima no semanal. Seria muito, muito bonito, muito interessante, né? Para a gente operar isso aí. É claro que isso é assunto para daqui a algumas semanas, tá? Mas o importante é ficar de olho quando ocorre esse rompimento aqui com força, certo? Fica aí, então, para vocês avaliarem também. Lembrando que tudo que eu falei nesse vídeo não é recomendação, tá, pessoal? Nem de compra, nem de venda. Eu sou tão trader, tão investidor quanto você, tá? Não sou analista, portanto, não posso recomendar e não recomendo nenhum ativo, tá? É apenas um estudo que eu estou compartilhando aqui com você. Tá bem, pessoal? Bom, por hoje era isso. Eu agradeço muito a atenção de você. Obrigado a cada um de vocês que escreve ali no YouTube, né, deixando ali a sua declaração, né, que está gostando, está curtindo. Esse canal já existe há mais ou menos uns 9 ou 10 anos, né? E a gente acompanhou aí na bolsa várias turmas já nesse período todo. E eu me sinto muito grato de fazer esse trabalho para vocês, porque eu faço para mim e compartilho com vocês, né? Tá bem? Então nos ver então no próximo domingo. Vamos nos falar no próximo domingo. Vamos acompanhar a semana. Espero que a bolsa resolva aí deslanchar essa semana, né? E no próximo domingo a gente se fala de novo então. Desejo a você uma excelente semana. Até o próximo domingo.